E se eu te dissesse que você não está tentando encontrar Deus, mas que é Deus tentando se lembrar de quem é, através de você? A Bíblia nunca falou sobre um homem lá fora. Ela sempre falou de um despertar dentro de você. É você. Hoje você vai entender por que o mundo sofre. E o momento exato em que você se torna Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Romanos, somos informados de que este mundo é um mundo de sofrimento. Então, ele nos dá a razão e o glorioso fim que isso produz, dizendo: considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à futilidade, não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a criação será libertada da escravidão da corrupção e participará da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aqui vemos que a redenção do universo depende da revelação de nós mesmos, pois, sepultados neste mundo, somos filhos de Deus, mas não o sabemos. O mundo não nos subjugou, nós nos subjugamos. Ninguém nos tirou a vida, nós a entregamos por nós mesmos. Temos o poder de entregar nossa vida e o poder de retomá-la. Vindo a este mundo com um propósito, deliberadamente nos tornamos o que somos na esperança de que um dia nos levantaríamos e redimiríamos o mundo, libertando-o da escravidão da decadência. Sua conexão com o plano de redenção chamado Jesus Cristo pode ser descrita desta maneira. É como uma história visível condensada em poucos anos e a história eterna da salvação, que se desdobra continuamente ao longo dos séculos. Em um determinado momento, essas duas histórias se unem para formar uma só pessoa, o Filho de Deus, e revelam sua verdadeira identidade. Você e eu deixamos o mundo da eternidade e viemos para cá com um propósito divino. E é aqui que nossa humanidade e a verdadeira divindade de Jesus Cristo se unem e se tornam uma só pessoa. Pense por um momento em Jesus Cristo como história divina que você vivenciará enquanto estiver no mundo da história humana. João narra esse evento na história da ressurreição de Lázaro. Lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas e João não são personagens históricos, mas livros que levam seus nomes. Os autores desses livros pegaram eventos separados no tempo e os entrelaçaram em uma experiência dramática. O capítulo 11 do Evangelho de João começa identificando Lázaro como aquele que era amado pelo Senhor Jesus, mas que estava morto. Jesus, ao ouvir essa notícia, adia sua viagem e, quando chega, Marta, irmã de Lázaro, diz: se o Senhor não tivesse nos deixado, meu irmão não teria morrido. E quando levaram Jesus à gruta onde Lázaro estava sepultado e ele ordenou que removessem a pedra, Marta disse: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias que está morto. Antes desse evento, Jesus sabia que era a ressurreição, e quando perguntou a Marta se ela acreditava, ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Senhor Deus, que há de vir ao mundo. Observe o tempo verbal aqui, e aquele que há de vir ao mundo, portanto, a quem ele se dirige. Se você e eu estivéssemos conversando face a face, você não estaria aqui comigo? Então, a conversa não está acontecendo internamente, como se eu estivesse falando consigo mesmo. Você não está dizendo a si mesmo que é o Senhor que há de vir ao mundo? Ora, quando foi dada a ordem para remover a pedra, foi dito que haveria um odor fétido. Este é um sinal muito importante, pois, quando a pedra foi removida, ele disse: Lázaro, vem para fora. Então, aquele que estava morto, com as mãos e os pés atados e um pano cobrindo a cabeça, saiu. Desataram-lhe os cintos e o soltaram. Você pode pensar que isso é história secular, mas eu lhe digo que não é. João pegou eventos da história divina que estavam separados no tempo e os entrelaçou nesta grande experiência. Sei que isso é verdade. João pegou o primeiro evento, que é a ressurreição, e o último evento, que é a descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba, e os entrelaçou em um grande e complexo quadro. No entanto, os eventos estão separados no tempo por 3 anos e meio. A ressurreição de Cristo em você e o seu novo nascimento são inseparáveis, pois nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo em nós.
João considera o primeiro evento como alguém que ele irá ressuscitar, mas se refere a ele como o último evento, e a menos que você tenha tido essa experiência ou conheça alguém que a tenha tido, você não pode compreendê-la. Tenho livros sobre a Bíblia em casa, mas nenhum estudioso abordou essa verdade, pois a verdade não é comprovada logicamente. Ela se prova por meio da revelação. No meu caso, o último evento foi quando o Espírito Santo desceu sobre mim em forma corpórea como uma pomba e me cobriu de amor. Uma mulher ao meu lado observou a descida e disse: Eles evitam o homem porque o homem exala um odor tão desagradável. Mas ele te ama e, para demonstrar esse amor, penetrou o círculo da ofensa. Aqui encontramos o sinal como um odor desagradável. Não era apenas um odor, pois um odor pode ser agradável. O autor estava revelando a intensidade do desgosto sentido em relação ao mundo no qual os filhos de Deus haviam descido. Tudo se decompõe aqui, absolutamente tudo. Não importa quanto tempo uma coisa pareça viver, seja animada ou inanimada, com o tempo ela se decompõe e desaparece. E os órgãos reprodutivos em estado de decomposição têm um odor peculiar e desagradável. Em muitas ocasiões, acordei sabendo que um amigo ou parente havia morrido porque senti seu odor, apenas para receber a confirmação durante o dia. O odor está associado à decomposição do poder criador de Deus sobre o qual o mundo foi construído. Quando o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre mim, foi uma mulher, não um homem, quem me falou do seu amor, dizendo: Eles evitam o homem porque o homem exala um odor tão desagradável. A criação, aguardando com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, evita esse odor. Mas, num instante, ocorre um contato entre as duas histórias, a história humana de 6.000 anos e a história eterna da salvação. Elas se tocam, e uma nova pessoa é criada, sem perda de identidade. Você tem consciência do toque do ser que o realiza. Esse ser é Jesus Cristo, o homem eterno e celestial. Logo após esse momento, você se despirá de sua vestimenta de carne e deixará este mundo de morte pela última vez, pois terá entrado em sua herança celestial, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Criando qualquer coisa à vontade, cada desejo seu se tornará objetivamente real. Esse é o poder que você herdará, juntamente com um corpo para apreciá-lo plenamente. Agora, a criação aguarda tais contatos, pois foi submetida à futilidade não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a submeteu na esperança de revelar os filhos de Deus, pois tais todos são. Agora, permitam-me compartilhar uma experiência recente de uma senhora que recebeu meus olhos em visão há cerca de 3 anos, ocasião em que lhe foi dito que ela era uma testemunha ocular em corrente, alguém que dá passagem a uma corrente que se move para dentro, onde a realidade pode ser vista. Em sua visão recente, ela se viu com um grupo de pessoas observando raios de luz se moverem em sua direção. Então, ela começou a sentir um poder tão grande que sentiu como se pudesse parar o universo. De repente, um homem vestido de preto estava diante dela e ela o reconheceu como a personificação do medo. Mas, ao olhar em seus olhos, sua memória começou a retornar e ela soube que ele surgiu usurpando seu poder enquanto ela adormecia. Ela também soube que, agora que estava despertando e sua memória estava retornando, ele estava à beira da destruição. Há uma lenda rabínica que afirma que as dúvidas, a incredulidade e as fraquezas do homem estão sempre vestidas de preto. Então, ela viu a personificação de um ser chamado Satanás, e enquanto o observava tentar lhe causar medo, ouviu-se dizer: Eu sou Paulo e eu sou Jesus Cristo. E naquele momento, sentiu-se como se fosse um homem, embora não lhe parecesse estranho. Essa senhora é uma jovem mãe de 2 filhos, esperando o terceiro, e é inegavelmente uma mulher, contudo, em sua visão, ela era totalmente homem. Ela sabia que era Paulo. Não um Paulo qualquer, mas o Paulo, e também sabia que era Jesus Cristo, com todo o poder que antes possuía, menos a porção que a memória ainda não havia revelado. Continuando sua visão. Estendendo a mão, ela golpeou o homem, e enquanto ele caía para trás, apoiado nos cotovelos, olhou para ela com seus olhos penetrantes e flamejantes, e ela soube que ele estava tentando encontrar alguma fraqueza onde pudesse recuperar o poder que lhe havia tirado quando ela adormeceu e se esqueceu de quem era. Contudo, ambos sabiam que agora era inútil. Então ele falou, dizendo:
Você não se lembra de quando me conheceu, não é? E enquanto ela começava a responder, lembrou-se de um antigo sonho com uma árvore e um homem parado embaixo dela. Foi ele quem lhe disse para comer do fruto da árvore, e ao fazê-lo, ela entrou no sonho da vida e do esquecimento. Então ele, o poder do mundo, tornou-se real. Parecendo ser outros, ele era ela mesma, e o poder que ela iria redimir estava retornando a ela, pois ela sabia. Eu sou Paulo e eu sou Jesus Cristo. Então, quem é Paulo? Seu nome era Saulo, que significa pedir. Saulo era dominado pelo ódio personificado até que se deparou com a história eterna, e a união dos dois transformou Saulo em Paulo, o homem redimido que sabe que é homem, mas também sabe que é o Senhor Jesus Cristo. Todos estão destinados a experimentar essa consciência. Os autores do Evangelho pegaram os eventos da história divina do Senhor Jesus Cristo e, tomando liberdades como fazem os poetas, fundiram eventos amplamente separados no tempo em um quadro complexo, como se tivessem acontecido em um único instante. Nossos evangelistas sabiam que algo tão grandioso não poderia ser explicado de forma que uma criança no jardim de infância pudesse entender. Como disse Blake, aquilo que pode ser dito ao entendimento de um idiota não merece minha atenção. Os antigos descobriram que aquilo que não é muito explícito é o mais adequado para o ensino. Nossos evangelhos registraram eventos que foram revelados e jamais poderão ser compreendidos logicamente. A verdade neles só será conhecida pela experiência. Estou lhes contando o que vivenciei com base na história divina. Vocês a vivenciarão da maneira como lhes contei. Os evangelistas não lhes deram a ordem cronológica. Eles entrelaçaram os eventos que vivenciaram em uma narrativa, porque a verdade incorporada em uma história entra pelas portas humildes. O homem tem dificuldade em aceitar a verdade nua e crua. Ele acha mais fácil aceitar um pensamento se ele for apresentado em forma de imagem, onde lê a história de um homem sendo ressuscitado dos mortos. Então ele pode dizer a si mesmo: que feito poderoso! Mas as Escrituras não estão falando de ressuscitação como nossos salva-vidas reanimam aqueles que estão se afogando no mar. As palavras usadas aqui são 4 dias, porque naquela época o corpo era mantido por 3 dias na crença de que a alma pairava sobre ele na esperança de que o corpo pudesse ser reanimado. Então, quando Marta disse: ele está morto há 4 dias, ela estava lhe dizendo que não havia esperança de ressuscitação, pois a decomposição já havia começado e produzido um odor fétido. Eu lhes digo: nenhum homem foi sepultado em um túmulo aqui na terra. Isso é uma prefiguração, um presságio, ainda que não totalmente conclusivo ou imediatamente evidente, do que vocês um dia experimentarão. É a história divina que se desenrola para sempre. Não é como a história humana, pois tem começo e fim, mas esta história é eterna. No momento em que vocês tocarem a história da salvação, essas coisas começarão a se revelar de dentro para fora. Então vocês saberão que são um com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Dessa união surgirá um novo homem, e você não lutará mais contra o mundo como Saulo, mas será Paulo, alguém que sabe que é Jesus Cristo, o Criador de tudo. E você descobrirá que as coisas que são mal vistas aqui por causa dos nossos códigos morais são tão naturais lá. Não lhe pareceu estranho ser homem naquele mundo, mas ser tão mulher aqui. O Evangelho de João possui 2 finais. O verdadeiro final encontra-se no capítulo 20, enquanto o capítulo 21 é um epílogo. No capítulo 20, lê-se: Jesus realizou muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vocês terão diversas experiências relacionadas a essa história eterna que não estão registradas, mas todos vivenciarão os eventos ali descritos. Compartilhei com vocês a série de visões que tive e que se encaixam no período de tempo mencionado, e ainda tenho experiências relacionadas à história divina, pois encontro paralelos no Antigo Testamento. Minha memória retornou e agora sei que o drama foi vivenciado antes de descermos e perdermos nossa memória. Mas, à medida que nossa memória retorna, temos essas experiências e podemos contá-las, porém, não podemos compartilhá-las com outra pessoa, pois ocorrem em uma terra desconhecida para o homem mortal.
A experiência dessa senhora é verdadeira. Ela é Paulo e ela é Jesus Cristo, contudo, ela é claramente uma mulher aqui. Isso não é reencarnação. Paulo é apenas a personificação de todos aqueles que foram transformados de Saulo em Paulo. Chamado de o caminho, Saulo perseguia a história divina, e quando ouviu as palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio: Jesus, a quem tu persegues. Onde ocorreu essa conversa? Na mente. Se, esta noite, você ouvir esta história e se recusar a aceitá-la, estará perseguindo o Senhor por meio da negação. Mas, no devido tempo, a história de Jesus Cristo se revelará em você e então você saberá que era a si mesmo que estava perseguindo, pois saberá por experiência própria que você é o Senhor Jesus Cristo. Quem diria que aquela pequena e simples declaração no capítulo 11 de João, a esta altura, ele já cheirava mal, pudesse ser tão profunda? No entanto, somos informados de que aquele sobre quem o Espírito desce é o escolhido. Eis os eleitos, revelando mais um Filho de Deus, e no fim, todos os filhos revelados formarão o Pai. Não existe livro comparável à Bíblia, que é a verdade revelada e não uma verdade descoberta por qualquer processo lógico. Todos ouvirão as palavras de Marta. Foi ela quem, à minha esquerda, disse com voz imponente: Eles evitam o homem porque o homem exala o odor mais desagradável. É isso que os tradutores da Bíblia do Rei Jaime queriam dizer quando afirmaram: Ele fede, porque todo homem fede, fazendo com que o mundo exale um odor desagradável para aqueles que observam na eternidade. Eles aguardam ansiosamente o sinal que lhes dirá que podem descer e redimir aquele que nada mais é do que uma exteriorização de si mesmos. E no momento em que o Eterno é tocado, a virtude se irradia e aquele que foi tocado é curado. Então, esse começa a se mover daqui para a eternidade. Posso dizer-lhes, como tenho feito ao longo dos anos, a ordem cronológica em que as visões me vieram, mas se é ou não uma história cronologicamente verdadeira é irrelevante. Os poetas que escreveram os evangelhos narraram suas experiências em forma poética. Certo dia, Aldous Huxley me disse: Existem 3 tipos de escrita: jornalismo, literatura e escrituras. Aqueles que são considerados gigantes da literatura não conseguem escrever escrituras. Huxley admitiu que não conseguiria, pois se trata de verdade revelada e, portanto, algo completamente diferente. O jornalista escreve de forma bela e envolvente, mas nenhum jornalista jamais seria considerado um gênio intelectual no uso das palavras como verdadeiro escritor de literatura. Por outro lado, aqueles que escrevem grandes obras literárias não conseguiriam escrever escrituras. E se você pudesse compreender as escrituras como elas realmente foram escritas, saberia que são poesia inspirada, mas nossos transcritores não conseguiram traduzi-las para a forma poética. Todos que leem as Escrituras são tocados por elas, porque elas falam ao ser nas profundezas da alma, portanto, não as trate como literatura, porque não são. Vi no jornal de hoje que uma ex-freira está ensinando a Bíblia como literatura na UCLA. Você pode fazer isso se quiser, mas isso não é religião. As Escrituras certamente não são história, pois não há lugar na terra onde um homem tenha sido enterrado por 4 dias após ter sido comprovada a sua morte e ressuscitado. Mas eu lhes digo: vocês estão enterrados há milhares de anos. Vocês não sabem disso, mas os observadores na eternidade sabem, pois recebem de vocês, multiplicados pelos bilhões de nós aqui na terra, um fedor que ultrapassa a mais louca imaginação humana. Se vocês já visitaram os matadouros de Chicago, sabem o odor horrível que lá existe. Bem, multipliquem esse cheiro pela população mundial e o fedor será incompreensível. Mas o amor dele por vocês é tão grande que, um dia, ele penetrará esse círculo de ofensa. Então vocês serão Paulo, um ser transformado, unido àquele que é Jesus Cristo, e os dois retornarão juntos como um só Senhor. Ao ler as Escrituras, não desconsidere o pensamento mais simples ali expresso, pois você o experimentará. Você saberá que Lázaro não é alguém de fora. A palavra significa Deus ajudou. Nenhum homem pode se redimir sozinho, somente Deus pode fazê-lo, portanto, Deus ajudou.
Existem inúmeras escolas que ensinam autoconhecimento e autodesenvolvimento, prometendo-lhe autoconhecimento ao fazer o que elas dizem. Se você quiser acreditar que precisa pagar a outros para lhe ensinar, perderá seu dinheiro, pois eles não podem entregar o que prometem. A graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. Não deixe que ninguém o engane, fazendo acreditar que, ao fazer certas coisas, você será salvo. Em vez disso, deposite toda a sua esperança na graça que lhe será concedida pela revelação de Jesus Cristo em você. Não rejeite esta história. Acredite firmemente nela e deposite sua esperança de que, sem que você precise fazer nada externamente, a revelação chegará até você. E quando isso acontecer e você a compartilhar com outros, nem todos acreditarão em você. Podem descartar suas experiências como sonhos maravilhosos ou alucinações. Não espere que, só porque um homem é inteligente, ele entenda quando você fala dessas profundezas, porque aqueles com seus doutorados não conseguem entender suas palavras e proclamarão orgulhosamente que são agnósticos. Recentemente, li esta afirmação. O homem que se abstém do agnosticismo está apenas confessando que é um ignorante. Esta é a palavra latina para nós não sabemos, assim como a palavra grega agnóstico. Portanto, aquele que se abstém do agnosticismo está confessando, em grego, que é um ignorante em latim. Diga isso a alguém que se diz agnóstico e é provável que ele lhe dê um tapa na cara, mas eu lhe digo, a verdade da qual falo não é adquirida nas universidades. Não faz sentido logicamente, mas é a história eternamente verdadeira. A redenção é o casamento entre a história visível e a história da salvação, e quando elas se encontram, criam um novo ser em uma só pessoa, que é Paulo, que é Jesus Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio.